Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 8 de outubro de 2023, é domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. Hoje é dia, meu irmão e minha irmã, da minha e da sua ressurreição também. É a semana ressurreta, a semana nova que está só começando hoje. Que você tenha tido uma noite em que suas forças tenham sido renovadas. Não sei se você sabe, na mitologia grega, o sono é irmão da morte, né? O Hipnos é irmão de Thanatos. Então, quando a gente dorme, para os gregos, a gente tem ali uma pequena morte, ou seja, a gente ali, quando acorda, a gente tem uma ressurreição, né? A gente, agora já na nossa cultura, vamos juntar aí as duas, né? Então, se quando a gente dorme a gente tem uma pequena morte, né? Quando a gente acorda, a gente tem uma pequena ressurreição, né? Porque as forças foram renovadas para mais um dia e hoje para mais uma semana. E é claro que a gente não está alheio, né, ao que está acontecendo, que nós hoje possamos aí orar pela paz em Jerusalém, né, pela paz em Israel, colocando Jerusalém aí como toda Israel, ali o Oriente Médio, né, o conflito que está acontecendo ali. Então, que possamos orar, que possamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, né? Orar por eles
como oramos por nossa família, né? Por nós mesmos, tá bom? Hoje é teu aniversário, 8 de outubro. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Hoje é aniversário de uma queridona, né, que foi minha aluna lá em Engenheiro Pedreira, né? Ela foi minha aluna quando era criança, adolescente, a Fraili. Ó, beijo no teu coração. Eu mando para você aí a mensagem pelo Facebook, tá bom? E aniversário também da Joana, né? Que Deus te abençoe, minha lindona. Um beijão no teu coração, tá? E você aí cujo nome eu não falei e que completa mais um ano de vida, Deus te abençoe. E você que, como eu, completa mais um dia de vida, Deus te abençoe também. Deus abençoe nossas vidas com renovação de forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus te abençoe nessa manhã, meu irmão e minha irmã, e a mim também, com fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Que Deus nos abençoe com alegria, essa alegria que vem do Senhor, esse milagre. Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus nos abençoe com gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã, com a sua companhia e a sua vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, isso aí, quem será contra nós? Deus nos abençoe com a sua provisão e a sua tranquilidade. Salmo 23, versículos 1 e 2, você sabe? Fala comigo. O Senhor, isso, é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Que seja assim, meu irmão e minha irmã, na tua vida, tá bom? Que Deus nos abençoe nessa manhã também com a sua novidade. Isaías capítulo 43, versículo 19. O Senhor diz, e que seja assim lá em Israel, né? Eis que faço uma coisa nova, e agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. É isso. Que Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã, com perseverança. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. O profeta fala para nós: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés ligeiros como os das corças e me faz andar sobre as minhas alturas, ou me faz andar altaneiramente. Que Deus nos abençoe nessa manhã com a sua luz. Jesus, em João capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que essa luz
aqueça teu coração, ilumine a tua mente e te oriente para tomar nessa semana que está só começando as decisões certas, tá bom? E também que Deus nos abençoe e abençoe Israel com a sua paz nessa manhã, né? João 14, capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus diz aos discípulos e diz para mim e para você: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, meu irmão e minha irmã, enquanto você estiver aí assistindo o jornal, né, não só essas notícias acerca de Israel, mas tantas notícias que nós temos visto de violência, que você proclame este versículo, João 14, 27. Essa paz de Jesus, que não é a paz do mundo, né? Mas que entra em nossos corações e que acalma não só nossos corações, mas nossa mente, nossa alma, né? Que aquece o nosso espírito, tá bom? Então, faça isso, tá? E se puder evitar de ficar vendo também o dia inteiro, né, jornal, faça isso, tá? Faça isso. Vamos orar mais, né? E assistir menos violência. A gente já sabe do que está acontecendo, então que possamos orar, tá bom? Muito bem. Estamos diante de um texto muito conhecido, que é o texto da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, porque houve a segunda. E meu irmão e minha irmã, se não houvesse multiplicação de pães, nem eu nem você estaríamos aqui, não é verdade? E aí, o texto que aqui é Marcos 6, mas esse texto também está em Mateus capítulo 14, em Lucas capítulo 9 e em João capítulo 6. Então, é um texto de múltipla atestação, né? Então, ele aparece nos 4 evangelhos. E no evangelho de Marcos, a gente tem aqui algo muito importante logo no início do texto e que é uma espécie de contraponto ao que vai acontecer. Os apóstolos chegam até Jesus, versículo 30, né? E relatam tudo aquilo que eles tinham feito, eles estão muito empolgados e tal. E Jesus, em vez de dizer assim, poxa, que legal, vamos continuar. Jesus diz assim, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. E o evangelista explica isto porque eles não tinham tempo nem para comer. Olha o contraponto aqui. Os apóstolos não tinham tempo nem para comer porque estavam ali para lá e para cá no ministério. Meu irmão e minha irmã, porque eram muitos os que iam e vinham. Sempre vai ter gente precisando de mim, sempre vai ter gente precisando de você, sempre vai ter trabalho no ministério de Jesus para nós, o ministério que Jesus deu para nós. Mas é necessário ouvir a palavra de Jesus que diz, olha, vem repousar um pouco aqui, à parte, num lugar deserto. Hoje é o teu dia de repousar um pouco. Faça isso. Faça isso. Ore por você, ore pela sua família, converse com Deus, fale com Deus o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem sido maravilhoso na tua vida. Ore um pouco aí, leia um pouco a Bíblia, ore pela paz em Israel, né? E pela paz no mundo, né? Que o mundo alcance essa paz que só Jesus pode dar, né? E tire esse tempo para descansar um pouco. É de Deus isso, tá?
é de Deus. Fique com a sua família, curta a sua família um pouco, se é que você não trabalha por escala. Hoje é domingo. Alessandra, eu preciso ir à igreja agora de manhã e à noite. Eu também preciso. Inclusive, eu vou pregar à noite, se Deus quiser, no culto aqui na Metodista Central de Nilópolis. Então, já esteja aí também no seu momento de oração, orando por mim, né? Para que a palavra me seja dada. Como o apóstolo Paulo diz, que me seja aberta a porta da palavra. É uma palavra que Deus já colocou aqui no meu coração, para que haja confirmação se é realmente ela. Mas repouse um pouco nesse dia. Eu vou fazer isso, tá bom? Eu vou fazer isso aí na parte da tarde, né? E pedindo a Deus a confirmação dessa palavra. Muito bem. Depois disso, vem o contraponto. Então, Jesus diz para eles repousarem, né? Porque eles não tinham tempo nem para comer. Só que aquela multidão aflui, né? Vem eles entrando no barco e vão por terra, né? Correndo. Diz aqui, correram para lá, né? De todas as cidades a pé e chegaram antes deles. E quando eles desembarcam, aí começa o contraponto. Jesus viu, versículo 34, uma grande multidão e se compadeceu dela porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Lembra? Lá no versículo 30, os apóstolos relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E Jesus diz para repousar. Agora é Jesus que, cheio de compaixão, vai ensinar muitas coisas, né? E já era bastante tarde, aí os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: esse lugar é deserto, já é tarde, manda as pessoas embora para que elas possam comprar o que comer ali no caminho, nas aldeias, nos campos. E aí Jesus diz: vocês mesmos vão dar de comer a elas. Vocês vão trabalhar agora. E eles dizem: mas não dá nem 200 denários, né? Ou seja, 200 dias de trabalho, né? O valor de 200 dias de trabalho dá para fazer essa gente toda comer, né? E se saciar. E aí, Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E aí, eles vão se informar e tem lá os 5 pães e os 2 peixes. E aí, agora você já sabe. Jesus organiza o pessoal entre 50 e 50, 100 e 100 nos grupos e pega os pães, ergue os olhos, abençoa os pães e os peixes, depois parte os pães, dá aos discípulos para que os discípulos distribuam e também reparte os peixes entre todos. Quando a gente descansa, ouvindo a palavra de Jesus, logo após a gente tem força para ajudar as pessoas e a gente é também, né, aquele que está junto realizando o milagre. E nessa realização do milagre ainda sobra, porque sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Que nesse domingo você descanse um pouco, você ore um pouco, que nesse domingo você presencie o milagre passando pelas suas mãos e que você veja que é milagre grande, porque ainda vai sobrar, tá bom? Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Muito bem. Vamos à meditação?
é do nosso irmão Marco, lá da Eslováquia. E o título, Suficiente para Dar. A epígrafe é o versículo 38 de Lucas capítulo 6. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Pois é. Diz o Marco: lembro-me de uma época em que não ajudava os outros porque tinha medo de não ter o suficiente para mim. Mas Deus me levou à escritura citada de hoje e comecei a exercitar a generosidade. Pouco tempo depois, recebi mais dinheiro do que havia doado. Foi realmente inesperado. Com o tempo, Deus me ensinou a ter um coração aberto para dar. Que seja assim, que seja assim. Isso já aconteceu comigo também. É muito legal. A doação pode acontecer de várias maneiras. Não precisa ser dinheiro. Podemos passar um tempo com as pessoas, mesmo quando estamos ocupados. Podemos ajudar os outros, mesmo quando também precisamos de ajuda. Deus nos dá muito mais do que damos aos outros. A escritura citada de hoje nos encoraja: dê e será dado a você. A escritura da epígrafe, no caso que ele está falando, tá? Lucas capítulo 6, versículo 38. Quando confiamos em Deus, temos um coração aberto e estamos prontos para dar. Os presentes que damos serão abençoados por Deus. Vamos orar com o Marco? Querido Senhor, abra nosso coração e ajuda-nos a dar mais livremente. Oramos como Jesus nos ensinou, dizendo: ore comigo, Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pensamento para hoje? Hoje vou confiar em Deus e doar sem reservas. Oremos para que possamos doar generosamente. Pai, nessa manhã nós te pedimos que possamos doar generosamente, Senhor, o nosso dinheiro, o nosso tempo, ó Deus, a nossa atenção, Pai, as nossas orações por aqueles que precisam de nós, Pai. Que seja assim na nossa vida, que haja paz, Senhor, em Jerusalém, em Israel, no Oriente Médio, haja paz na Rússia, na Ucrânia, haja paz no mundo, Senhor, e que nós também nos doemos para que sejamos agentes da paz. Te pedimos isso, Senhor, e também te agradecemos pela vida da Fraili, da Joana e de todos aqueles que completam mais um ano de vida nesse 8 de setembro. Que o Senhor os abençoe muito, muito. Em nome de Jesus, amém. E aí, dando notícias aí de ontem, né? Você que ouviu a meditação ontem, então, o milagre aconteceu. Eu fui atendida, lembra que eu falei? Minha consulta era às 11 horas. Eu comecei a ser atendida antes das 10, né? Fiz os exames, depois entrei para a consulta. 11h05 eu estava pegando o ônibus para Niterói, aí peguei o Niterói, desci em Niterói peguei o ônibus e desci aqui em Nilópolis. 15 para as 3 eu estava chegando em Nilópolis, né? Então,
o Senhor fez um milagre. E quanto à questão dos olhos, esteja orando aí por mim, tá bom? Confirmou o diagnóstico da médica daqui de Nilópolis, 9 graus no olho direito, e o que não tinha conseguido ser medido aqui em Nilópolis, lá em Saquarema, o aparelho era mais moderno, né? A clínica é muito nova lá, 17,25 é o grau do meu olho esquerdo. E eu tenho certeza que Deus já está agindo, né? Que Ele vai aí realizar um milagre nos meus olhos da forma que Ele quer, seja por medicamento, seja por tratamento, seja amanhã eu acordo enxergando tudo, seja por um milagre sobrenatural também, natural ou sobrenatural, eu sei que o Senhor vai realizar, tá bom? Beijo no teu coração, Deus te abençoe, amém.